Olá, irmãos e irmãs do YouTube. Estamos aqui para fazer mais uma gravação. Aqui eu estou no outro ponto da serra. O sol ainda está de dia, são 18 horas e 35 minutos, né? Como dizer boa noite, sendo que ainda está dia, mas já estamos no período da noite, que começa às 18 horas, né? E vai até a meia-noite, depois aí entra a madrugada, que vai da meia-noite às 6 da manhã, que aí entra o dia, que vai das 6 da manhã até as 12 horas, aí depois entra o meio-dia, né, que é o dia que vai até as 12 horas, aí entra o meio-dia e depois entra a tarde, né, no período da tarde, que vai lá para as 4, 5, até dar 6 horas de novo. Bom, vamos fazer uma oração, estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais uma live. Vamos fazer uma oração e vamos dar início, né, porque o tempo corre e o YouTube ainda não me deu um espaço maior. Oremos. Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, viemos a Ti. Senhor, aqui, meu Senhor, estou, meu Senhor, na Tua presença, meu Senhor, diante de todos que estão ouvindo e vendo, meu Senhor, essa live. Senhor, eu quero trazer uma mensagem, meu Senhor, eu peço a Ti, meu Senhor, toca no coração de cada um, para que possa compreender e entender a mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, meu Senhor, que vá para os 4 cantos da terra. Eu agradeço a Ti, meu Senhor, através da internet, agradeço a Ti, meu Senhor Jesus. Abençoa, Senhor. Dê a vitória, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, meu Deus. Amém, meu Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20, e versículo do 1 ao 16. O óculos, quem usa óculos, tem que estar sempre à disposição. Se você não usa, agradece a Deus por isso. Aqui está a Bíblia, né? A Bíblia está aqui. Livro de Mateus, eu perdi a digital da mão, por isso que fica escorregando a folha. Capítulo 20 e versículo do 1 ao 16, a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino do céu é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhe: Ide, vós também, para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saindo outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivesses aqui desocupado o dia todo? Respondeu-lhes: Porque ninguém nos tratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha aos seus administradores: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo último, indo até o primeiro. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebidos, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalham apenas 1 hora, contudo, igualmente os paga, suportando a fadiga, e ao cair o dia, nós recebemos? Mas o proprietário respondeu, disse a um deles: Amigo, eu não faço injustiça. Não combinei com você 1 denário? Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a estes últimos tanto o que dei a ti. Porventura não é lícito fazer o que quero do meu dinheiro? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Irmãos, aqui a parábola do trabalhador na vinha. Então, um trabalhador, né,
que saiu procurar funcionário para vir, saiu de madrugada, achou uns ali, olha, eu vou te pagar 1 denário por dia, vai lá trabalhar na vinha. E eles foram, aí encontrou, saiu depois, mais ao amanhecer do dia, encontrou outros, olha, eu estou pagando 1 denário por dia, você vai lá trabalhar na vinha? Foram, no meio do dia, encontrou outros, falou, olha, eu estou pagando 1 denário por dia, vai lá trabalhar na vinha também? E no entardecer, já faltando só 1 hora só para terminar o dia, encontrou mais outros, falou assim, ó, vai lá trabalhar na vinha, né? Eu estou pagando 1 denário. E eles foram. Bom, os que chegaram primeiro, pegaram o calor do sol, toda a chuva, não teve chuva, mas toda essa mudança do clima, aquele calor, aquele mormaço, sofreram, suaram. E os que chegaram no meio do dia já pegaram metade do dia, e os que chegaram à tarde pegaram já o finalzinho do dia. Na hora de acertar a conta, o dono do terreno fala assim, olha, tá aqui o seu denário, e tá feita a sua paga. Aí deu pro último, né, que começou, que chegou no final do dia, depois deu pro que estava no meio do dia, e depois deu pros que estavam de madrugada, que pegou o dia inteiro. Aonde que eles começaram a murmurar, mas peraí, eles aí vieram trabalhar 1 hora só, né? Não é justo pagar nós mais do que pagar eles? Aí é onde que entra, irmãos, porém. O dono do terreno, ele falou que ia pagar 1 denário para cada obra que aqueles homens fizessem, para cada trabalho que eles fizessem na vinha. 1 denário por dia. Não importava quantas horas iria passar. Não importava se foi por alguns minutos, se foi por 1 hora, se foi pelo dia inteiro. Ele tratou 1 denário. Quando aquele homem mandou chamar aqueles que murmuravam, falou assim, olha, eu estou pagando para eles o mesmo que eu prometi para vocês. 1 denário por dia. E eles estão recebendo o mesmo. O dinheiro não é meu? Não é lícito eu fazer o que eu quero do meu dinheiro? Portanto, aí que entra a parábola de Jesus. Portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Ou seja, aqueles que foram chamados primeiros, na presença de Deus, ou na obra dele, às vezes se acha muito favorecido, porque chegou na frente do outro. Porque chegou na frente do outro, eu cheguei primeiro, eu já estava aqui. Infelizmente, irmãos, isso dentro do mundo humano, tem muita, sabe, intriga entre as pessoas. Uns chega na igreja, chega espedaçado, chega arrebentado, chega sem saber o que fazer da vida, pensou em se matar, já não sabe mais o que fazer, aí conhece a presença de Deus, conhece a Jesus Cristo, aceita Ele como único e suficiente Salvador na vida dele. Jesus é por ele, até então ele não era por Jesus, então ele nem acreditava, que nem eu também não acreditava. Aí pronto, a vida dele muda, ele começa a ficar melhor, ele começa a já ter uma casa, um carro, ele começa a ter um cargo na igreja, e assim que ele pega um cargo na igreja, aí começa a pisar nos outros. Eu vi isso muito, irmãos. Eu vi muito isso. Infelizmente, irmãos, independente de qual ministério que você seja, independente de qual religião que você segue, é sempre assim. Você pode aí, na onde você está, imaginar, pelo que eu estou falando, se não é realmente assim que as coisas acontecem. Enquanto se não se tem, a pessoa está humilde. Mas depois que ela passa a ter, ela fica arrogante. Como você quer saber o caráter de uma pessoa? Dê poder a ele. Se você der poder a essa pessoa, aí você vai conhecer se essa pessoa continuará sendo humilde ou se ela passará a ser arrogante e pisar em cima dos outros. E isso, irmãos, é em tudo quanto é lugar. Pode ser em religião, pode ser em trabalho. Às vezes um funcionário pega um cargo no serviço e começa a pisar em cima dos outros. Eu vejo aqui na minha cidade, no posto de saúde, tem pessoas que estão lá para atender no balcão que se acha dono do emprego. Se acha dono do emprego. E se você achar ruim, eles passam outro na sua frente e falam para você vir outro dia. Infelizmente, irmãos, irmãs, no mundo é assim.
Infelizmente é um pisando na cabeça do outro para ver se chega no lugar mais alto. Só que o Senhor falou que os últimos seriam primeiros e os primeiros seriam últimos. Então muitos dos que foram chamados já há muitos anos na frente e hoje estão pisando em cima daqueles que estão chegando agora, eles podem ficar lá para trás. Eles podem ficar lá por último. E aqueles que chegaram recentemente, pode ser os primeiros. Deus abençoa quando a pessoa aceita de bom grado, aceita de bom coração. Por isso que às vezes uma pessoa que recém-chegado nos caminhos de Deus, recém começou a conhecer Deus agora, Deus abençoa tanto. As coisas mudam. De uma hora para outra, assim, as coisas vão mudando, sabe? Muda o ritmo de vida, muda, sabe, a relação no casamento, com a família, muda. E outros que há tempo estão na casa do Senhor, não saem daquilo. Não saem da mesma situação que estava de 20 anos atrás. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas assim, que é a mesma pessoa que eu conheci em 2005. Em 2005 para cá são 21 anos. São 21 anos em 2005 para cá. Ainda é a mesma pessoa. Não mudou nada. Não tirou o lixo de dentro da casa, continua ainda caminhando lixo. Quando você leva lixo, você leva o que não presta mais, você está levando, sabe, a miséria também junto com você. Você ainda está apegado àquelas coisas antigas. Você tem que abrir portas, desfazer de coisas velhas para entrar coisas novas. Você tem que fazer uma limpeza na sua vida espiritualmente e fisicamente também. Manter a sua casa sempre com espaço para coisas novas chegarem. Então, conheço pessoas assim. Conheço pessoas que pegou um cargo numa loja ou num emprego público, já começou a pisar nas pessoas. Conheço, já vi. E conheço também pessoas que entraram no ministério, conseguiram um cargo e depois passou a pisar nas pessoas. Só que o Senhor é justo. Ele é justo. Ele vai dar a mesma paga para aquele que trabalhou bastante, para a mesma paga para aquele que chegou agora. Ele vai dar. Ele vai dar o mesmo denário. Ele não deu a salvação para aquele homem que estava na cruz, um daqueles ladrões que estava do lado de Jesus, que não deu tempo dele trabalhar na vinha, não deu tempo dele fazer a obra de Deus, mas estava pregado na cruz. Ele chegou no último dia, ele chegou nas últimas horas do dia. Ele chegou nas últimas horas do dia, só deu tempo dele falar assim: Jesus, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele reconhecendo que Jesus, sim, era um filho de Deus. E ele falou: ainda hoje você estarás comigo. Então Jesus prometeu a ele que ele estaria salvo. Ainda hoje estaria com ele. Então Jesus morreu primeiro e ele morreu depois. Mas Jesus foi na frente. Então, irmãos, e tem aqueles que chegaram já há 50, 60, 70 anos na frente e acham que está lá em cima. Acham que está todo poderoso. Eu fico entristecido quando eu vejo dentro de um ministério a pessoa maltratar o outro que está trabalhando para Deus. No ministério onde eu fui consagrado a pastor, então eu não posso falar o nome, não posso falar, né, quem é o pastor, mas uma coisa eu posso dizer. Isso eu posso dizer, que ninguém pode depois, porque eu estou falando para o YouTube, eu estou falando para 4 cantos, então pessoas vão ver, vão ouvir, isso pode cair processo em cima de mim. Mas é um pastor que aparece na televisão. Pronto, só essa aí é a dica. Um ministério muito grande, no centro de São Paulo, tem muitos ministérios no centro de São Paulo. E um irmão, era uma reunião onde eu ia ser consagrado a pastor naquele dia. E tinha um irmão que era do estado, lá divisa com o estado de Minas Gerais. O estado de São Paulo, mas divisa com o estado de Minas. E ele querendo falar: pastor, eu tenho uma notícia boa para contar, pastor. E o pastor presidente lá do púlpito, lá embaixo, não dava bola para ele. E ele chamando
pastor, olha, tem uma notícia boa. E a igreja lotada, lotada de pastores, né? Aí eu ia ser consagrado. Ia ser pelo menos 50 pessoas consagradas pastor naquele dia. Ele não dava a mínima. Aí depois de tanto, aquele rapazinho, para mim era um moleque ainda, um rapazinho novo. Aí o pastor falou assim, olha, eu vou te dar uma oportunidade de você falar. Ó, veja bem, se o que você tiver para dizer não for alguma coisa de importância, eu vou pedir para o segurança aqui, pegar você e levar lá para fora. Irmãos, veja bem. Se não fosse de importância, ia colocar o segurança para levar ele lá para fora. Aí ele falou, olha, o que eu quero dizer que lá na cidade aonde eu moro, nós já abrimos, sabe, igreja em vários bairros, em 5 bairros diferentes. Nós já abrimos em 5 bairros, trabalho em 5 bairros. Em vez de ele se alegar, falou, tá bom, continua assim que você está indo bem. Não deu a mínima. Ou seja, o ministério é muito grande, são 150 países, mas um irmãozinho ali que estava se esforçando para fazer, trabalhando na vinha, se esforçando, ele abriu trabalhos de igreja, assim, igual filial, assim, da mesma, na cidade pequena dele, abriu em 5 bairros. Ou seja, cresceu a obra. Ele estava aumentando a obra de Deus para levar a palavra, levar cura, revelação, profecia. Então, ele tinha uma notícia boa para entregar, só que é uma notícia que para quem está lá em cima, para quem está lá, ó, no terno, para quem está lá no ganho, não tem a mínima, não importa. Aí é onde que entra aqueles que chegaram na frente. Esses pastores aí não chegaram na frente do que aquele menino? Não chegaram na frente? Então eles acham que, eles merecem mais. E o menino que chegou agora? Que abriu trabalho em 5 bairros. Esse é o que chegou agora, já no fim do dia, no fim da tarefa. Ele vai receber o mesmo denário. Irmãos, Deus abençoe a todos, tá? Aqui o pôr do sol aqui. Eu vou encerrar, que já deu 17 minutos, e até 18, e depois ainda tem que trabalhar ainda. Olha, fiquei uns dias sem trazer mensagem, mas estamos aqui. Vamos continuar. Esse eu acho que é o 19º vídeo. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.